Existe um tipo de dor que não grita. Ela apenas mora dentro da gente, silenciosa, ocupando cada canto que deveria ser preenchido por outra pessoa. Charles conhecia bem essa dor. Ele tinha aprendido a conviver com ela da única forma que sabia: trabalhando. Sempre trabalhando. Aos 41 anos, Charles era um homem de aparência séria, passos rápidos e olhar calculista. Sócio de uma empresa de médio porte junto com seu primo Gilson, ele havia construído uma vida que, de fora, parecia completa. Mas havia algo errado. Não apenas dentro dele, mas dentro da empresa. Havia semanas que os números não fechavam do jeito certo. Pequenos desvios aqui, transferências sem justificativa ali. Nada que gritasse de imediato, mas o suficiente para despertar nele aquele instinto aguçado que sempre o havia diferenciado dos outros. E foi por isso que, numa tarde de terça-feira, Charles estava ali na recepção da empresa, fazendo perguntas cuidadosas à recepcionista, tentando montar o quebra-cabeça sem que ninguém percebesse o que ele estava investigando. O ambiente estava tenso, como sempre ficava quando ele aparecia nos andares que não eram o dele. As pessoas sabiam que quando Charles andava pelos corredores com aquele olhar, algo estava prestes a mudar. Foi nesse momento que a porta de vidro da entrada se abriu. Uma menina entrou. Devia ter uns 15 anos, cabelo escuro preso num coque desajeitado, uniforme simples de uma escola pública, e nas mãos carregava uma sacola de tecido. O rosto dela era daqueles que transmitem algo antes mesmo de ela abrir a boca. Uma gentileza natural, uma leveza que não tinha nada a ver com ingenuidade, mas com pureza mesmo. Charles mal olhou para ela. Estava com a cabeça em outro lugar, folheando mentalmente os relatórios que havia analisado pela manhã. A menina se aproximou do balcão com um sorriso largo e educado. Boa tarde. Gostariam de experimentar um biscoito artesanal? É receita de Nona. A recepcionista sorriu e estendeu a mão. Charles estava prestes a dar as costas quando a menina, com aquele gesto simples e cheio de graça, ergueu a sacola na direção dele também, oferecendo. Ele abriu a boca para recusar. Tinha reunião daqui a pouco. Não tinha tempo para biscoito de menina. Não tinha tempo para nada que não fosse aquela investigação. Mas então os olhos dele pousaram sobre os biscoitos dentro do saquinho transparente que ela segurava. E o mundo parou. O formato. Aquele formato inconfundível. Pequenos, curvados, com aquela dobra no centro que lembrava uma orelha humana. Exatamente como a massa italiana que sua nona sempre chamava de orecchiette. Mas aqueles não eram de massa, eram biscoitos. Biscoitos que ele havia comido durante a infância toda, feitos por mãos que amava, com um cheiro que ele ainda conseguia sentir quando fechava os olhos. Como chama esse biscoito? A voz dele saiu mais grave do que ele pretendia. A menina sorriu com orgulho. Orelhas de amor. Charles ficou imóvel. Orelhas de amor. Ele conhecia esse nome. Ele havia comido esses biscoitos centenas de vezes. Havia visto as mãos de sua avó moldando cada um com aquela paciência de quem sabe que amor se faz no detalhe. E havia uma única outra pessoa no mundo que conhecia aquela receita, porque a nona, que nunca havia ensinado para ninguém em toda a sua vida, havia feito uma exceção. Uma única exceção. Quem faz esses biscoitos? Ele perguntou. E dessa vez a voz tremeu. Minha mãe. A menina respondeu naturalmente, sem perceber o que aquelas duas palavras estavam fazendo com o homem à sua frente. Qual o nome dela? Lídia. Às vezes a vida inteira de uma pessoa cabe numa única sílaba. Às vezes, o universo conspira para que o passado e o presente se encontrem num corredor de recepção, numa tarde comum de terça-feira, através de uma sacola de biscoitos. Lídia. Charles olhou para a menina de verdade, pela primeira vez desde que ela havia entrado. Olhou para os olhos dela, para o formato do nariz, para a linha da mandíbula, para aquela expressão levemente séria mesmo quando sorria. E então sentiu algo que não tem nome em nenhum idioma. Aquele reconhecimento silencioso, aquele espelho que a carne tem de si mesma. Quantos anos você tem? Ele perguntou, e a voz saiu como um sussurro.
15. A menina respondeu curiosa com a pergunta. 15 anos. Há exatamente 15 anos e 8 meses, Lídia havia ido embora. Amigos e amigas que acompanham o canal Histórias Emocionantes para ouvir. Essa é uma daquelas histórias mais pedidas aqui do canal, e eu precisei trazê-la com todo o cuidado que ela merece. Espero de verdade que gostem dessa que eu trouxe hoje. Se você já está sentindo que essa história vai te pegar no coração, deixa o like aqui e comenta de onde você está me ouvindo. Eu quero saber até onde essas histórias estão chegando, porque cada comentário de vocês me emociona de verdade. Quero mandar um abraço especial para Aline Monteiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para Vitória Maria, de Jaraguá do Sul, Goiás, e para Vitor Mirão, de Portugal. Obrigado por acompanharem o canal, por estarem presentes, por fazerem parte dessa família que a gente vai construindo a cada história contada. E para quem comentou abraço com o nome da sua cidade, fiquem tranquilos. Nos próximos vídeos eu vou chegar até vocês também. Tá combinado? Para entender o peso daquele momento, é preciso voltar ao começo. É preciso voltar para uma manhã de sábado, numa feira de bairro, quando Charles tinha 26 anos e o mundo ainda parecia ter a forma certa. Ele havia levado a nona naquela manhã porque ela havia pedido. A avó Assunta era daquelas mulheres que carregavam a Itália no sotaque e o Brasil no coração. Uma mistura improvável e absolutamente perfeita. Ela frequentava aquela feira toda semana e tinha uma rotina sagrada. Pão de centeio na barraca da Dona Conceição, ervas frescas com o seu Antônio e pão de queijo artesanal com uma jovem que havia montado uma pequena barraca no canto da feira há alguns meses. Vem cá, Charles. Deixa eu te apresentar uma pessoa. Ele foi mais por educação do que por curiosidade. E então viu Lídia pela primeira vez. Ela estava de avental branco, cabelo preso, concentrada em organizar os pães sobre a toalha de linho que cobria a mesa. Quando ergueu os olhos e viu a avó Assunta, o rosto inteiro dela abriu num sorriso, daquele jeito que não precisa de esforço, que simplesmente acontece. Dona Assunta, separei os seus pãezinhos já. Minha querida. A avó tomou as mãos dela nas suas. Você conhece meu neto? Charles diz oi para Lídia. Charles disse oi. Lídia disse oi. E houve um segundo, apenas um segundo, em que os olhos dos dois se encontraram de um jeito que não tinha nada de casual. Nas semanas seguintes, Charles começou a acompanhar a avó na feira com uma frequência que não tinha nada a ver com os pães. Ele ficava esperando enquanto a avó conversava com Lídia, observando a forma como ela tratava cada cliente com aquela atenção, a forma como ela ria com o barulho da feira ao redor, completamente à vontade no mundo. 2 meses depois, ele pediu o número dela. Eles namoraram por 2 anos. 2 anos de domingo na feira, de jantares na casa da família, de viagens curtas nas férias, de planos que iam sendo traçados com a naturalidade de quem sabe que encontrou o lugar certo. A família de Charles a adorava. A mãe, os tios, a nona, com uma única exceção que na época não parecia importante. Gilson nunca tinha gostado de Lídia. Mas Gilson era assim, difícil de agradar, e ninguém levava muito a sério. A avó Assunta, que havia guardado a receita das orelhas de amor como se guardasse um segredo de estado, chamou Lídia numa tarde e disse: "Você vai entrar nessa família. Essa receita vai contigo." Era o maior presente que a avó poderia dar. Eles ficaram noivos. O casamento estava marcado. Tudo parecia certo, do jeito que as coisas ficam quando a vida resolve ser generosa. Faltava 1 mês para o casamento quando Lídia desapareceu. Não houve briga, não houve conversa. Houve apenas um bilhete dobrado sobre a mesa da cozinha do apartamento deles, com letra miúda e firme. "Charles, não podemos ficar juntos. Por favor, não me procure. Cuide-se." Ele demorou 3 dias para conseguir respirar direito. Tentou encontrar ela. Foi até a feira, mas ninguém sabia nada. Ligou para todos os números que tinha, mandou recados com pessoas que a conheciam. Nada. Gilson,
que naquela época já era seu sócio, foi quem mais o pressionou a desistir. Disse que havia ouvido boatos de que ela tinha outro, que mulher assim não merecia a dor que ele estava carregando. Charles nunca acreditou nesses boatos. Mas sem provas do contrário, sem Lydia para explicar, a dúvida foi corroendo. A nona sempre dizia: "Essa menina é boa, Charles. Ela vai voltar um dia." Mas os anos foram passando. A nona se foi e Lydia não havia voltado. Até agora. Charles ficou olhando para a menina por um momento longo demais, e ela começou a ficar levemente desconcertada com aquele homem parado na sua frente, com aquela expressão impossível de decifrar. Ele respirou fundo e anotou o número dele num papel que pegou na recepção. "Me faz um favor?" ele disse, com uma voz que ele se esforçou para manter firme. "Mostra esse papel para sua mãe. Fala que tem alguém do passado dela que precisa falar com ela, que é importante." A menina olhou para o papel, depois para ele, e deu de ombros com aquela leveza característica da juventude. "Tá bom?" E foi embora. Charles ficou parado no meio da recepção por mais uns 30 segundos. A recepcionista perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim. Mas nada estava bem. Tudo estava se remontando ao mesmo tempo, como um edifício que estava sendo construído e demolido simultaneamente. Em casa, quando a menina chegou e contou à mãe sobre o homem na empresa, descreveu onde ele trabalhava, descreveu o jeito dele, Lydia empalideceu. Ela sabia quem era. Ficou sentada na beira da cama por um tempo que ela não conseguiu medir. A filha havia colocado o papel sobre a mesa da cozinha e foi tomar banho, sem imaginar o que aquele pedaço de papel representava para a mãe. Lydia tinha pensado naquele momento muitas vezes. Havia ensaiado conversas na cabeça, havia planejado e cancelado encontros que nunca aconteceram, e sempre que chegava perto demais da ideia de procurá-lo, o medo voltava. Não medo por ela mesma, medo por ele. Mas nos últimos meses, com a situação da filha piorando, sem dinheiro para pagar a cirurgia, só havia uma alternativa: procurar por Charles. Ela havia orado de um jeito que não orava há muito tempo, com desespero e fé misturados numa súplica que saiu de um lugar fundo. "Deus, se é para eu procurar ele, me manda um sinal que eu não possa ignorar." E então a filha havia chegado com o cartão dele. Lydia pegou o papel, digitou o número e escreveu apenas: "Pedra do Amor, amanhã às 6 da tarde." Enviou antes de mudar de ideia. Charles estava numa reunião quando a mensagem chegou. Leu uma vez. Leu 2 vezes. Sentiu o coração fazer uma coisa que ele havia aprendido a suprimir faz tempo. Pedra do Amor. Havia um lugar numa mata fechada nos arredores da cidade. Um trajeto de uns 20 minutos a pé, com uma pedra grande e plana num claro entre as árvores. Era o lugar deles. O lugar que eles haviam descoberto por acaso num domingo de caminhada e que havia se tornado sagrado sem que precisassem falar sobre isso. Eles haviam passado tardes inteiras ali, conversando sobre tudo e sobre nada. E num dia, Charles havia pegado uma chave e gravado na pedra um C+L, com um coração tosco ao redor. Ninguém mais sabia daquele lugar. Absolutamente ninguém. No dia seguinte, às 6 em ponto, ele estava sentado na pedra. O sol estava baixo, filtrado pelas copas das árvores, criando aquela luz dourada e oblíqua do final de tarde. Os pássaros faziam barulho. O ar cheirava a terra úmida. Charles esperou. Então, ouviu passos no caminho. E quando ela apareceu entre as árvores, o coração dele fez aquilo que ele havia tentado durante 15 anos ensinar a não fazer mais. Lydia tinha envelhecido da forma como as pessoas belas envelhecem, com mais presença. Os cabelos tinham alguns fios brancos misturados ao escuro. O rosto tinha marcas que a juventude não tinha. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que ele havia sonhado mais vezes do que era capaz de admitir. Ela parou a alguns metros de distância. Os dois ficaram se olhando em silêncio por um momento que pareceu muito maior do que era. Charles sentiu a garganta apertar, sentiu os olhos arderem,
e perguntou a única pergunta que havia carregado por 15 anos. Por que, Lídia? Por que você fez isso? Ela não respondeu de imediato. Caminhou até a pedra, sentou ao lado dele e ficou olhando para o Sepruzele gravado na superfície áspera. O que eu vou te contar? Ela disse, com a voz baixa e cuidadosa. Precisa ficar entre nós por enquanto. Não é simples, e preciso que você me ouça até o fim antes de reagir. Ele acenou com a cabeça. E então, ela contou. Faltava um mês para o casamento quando ela havia passado tarde demais pelo escritório para pegar umas coisas. A empresa ainda estava de pé. Gilson estava no escritório dele e a porta estava quase fechada, mas não completamente. Ela ouviu a voz dele sem querer. Ele estava ao telefone. Ficou perfeito. O freio traseiro foi trabalho de mestre. Ninguém vai suspeitar. Ela parou. O sangue foi. Eu sabia que meu tio não ia ficar satisfeito quando soubesse da movimentação financeira. Mas agora não tem mais tio para reclamar. A morte do pai de Charles, aquele acidente de carro que havia partido a família anos antes, aquele acidente que ninguém havia questionado porque acidentes acontecem, porque a estrada era ruim, porque a chuva havia sido forte naquela noite. Não tinha sido acidente. Lídia recuou tentando não fazer barulho. Mas o escritório era silencioso demais e Gilson ouviu algo. Abriu a porta. Viu ela no corredor. O olhar que ele deu a ela não foi de susto, foi de cálculo. Naquela mesma semana, ele a procurou. Disse com toda a tranquilidade do mundo que se ela contasse uma palavra do que havia ouvido, ele destruiria Charles. Disse que tinha documentos, que tinha provas forjadas, que podia fazer com que Charles perdesse tudo. Empresa, reputação, liberdade. Disse que nunca havia gostado dela, que sempre soube que ela não era boa o suficiente para a família e que aquela era a chance de fazer a coisa certa e desaparecer. Ele me disse que se eu fosse embora e nunca mais aparecesse, deixaria você em paz. E que se eu ficasse ou te contasse, você pagaria pelo que ele havia feito como se tivesse sido você. Charles estava com as mãos fechadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. E você foi, ele disse. Não era acusação, era dor pura. Eu fui. Deixei o bilhete do jeito que ele me mandou deixar. Fui embora sem dinheiro, sem plano, sem nada. E a Aurora? Lídia fechou os olhos por um segundo. Quando descobri que estava grávida, estava tentando juntar provas para te ajudar, para poder contar tudo, mas com a gravidez, com o medo de que ele fizesse algo com ela, eu travei. Eu não consegui arriscar a vida dela. Charles levantou, andou até a borda da pedra, ficou de costas por um momento. Os ombros dele tremiam levemente. 15 anos. A filha que ele nunca havia conhecido. O pai que havia sido assassinado pelo primo que ele havia tratado como irmão. A mulher que havia ido embora para protegê-lo. Quando ele se virou, os olhos vermelhos, o rosto tenso, havia algo diferente naquela expressão. Não era raiva, era determinação. A Aurora precisa de uma cirurgia, você disse. Lídia assentiu. É um procedimento simples, mas eu não tenho recursos agora e... Eu cuido disso. Ele interrompeu com gentileza. Tenho um apartamento que está vazio. Você e a Aurora ficam lá, em segurança, e não conta nada para ninguém ainda. Charles, preciso de tempo para terminar o que comecei. Eu já estava investigando a empresa, agora sei o que estou procurando. Ela olhou para ele por um longo momento. Aquele homem que havia crescido de um jeito diferente, mas que, no fundo, ainda tinha a mesma coisa que ela havia amado desde o início. Quando ele abriu os braços, ela não hesitou. E ali naquela pedra onde eles haviam gravado as iniciais do amor deles, os dois ficaram abraçados pelo tempo que precisaram, sem pressa, como se estivessem recuperando em silêncio tudo que havia sido roubado. Nos dias seguintes, Charles contratou investigadores particulares, profissionais discretos e experientes que sabiam exatamente como montar um dossiê sem deixar rastros. Ele continuou indo trabalhar todos os dias, sentando em reuniões com Gilson, sorrindo quando precisava sorrir, respondendo e-mails, assinando documentos, como se nada houvesse mudado. Mas tudo havia mudado. Enquanto isso, acompanhava o tratamento da Aurora à distância, recebendo atualizações de Lídia.
A cirurgia decorreu sem intercorrências. A menina se recuperou bem, com aquela resiliência que a juventude carrega com tanta naturalidade. E nos fins de semana, quando a agenda permitia, Charles aparecia no apartamento. No começo eram visitas práticas, atualizações sobre a investigação, conversas sobre a Aurora. Mas aos poucos os fins de tarde foram ficando mais longos. As conversas foram ficando mais fáceis. O silêncio entre eles foi deixando de ser estranho para ser familiar outra vez. O amor não havia ido a lugar nenhum. Havia ficado ali, esperando, do jeito que as coisas verdadeiras ficam. Num fim de tarde de domingo, 3 meses depois da pedra, com a Aurora estudando no quarto e os dois na varanda com café, Lídia disse em voz baixa: "Você vai precisar me contar quando achar que está seguro. Ela tem direito de saber quem é o pai dela." "Eu sei", ele disse. "Quando acabar com o Gilson, a gente conta juntos." Ela assentiu, e a mão dela encontrou a mão dele sobre a mesa. 3 meses de investigação renderam o suficiente. Registros de transferências fantasmas, contratos fictícios e uma trilha de documentos adulterados que levava diretamente a Gilson. Os investigadores conseguiram também reconstituir, com a ajuda de um perito mecânico que havia trabalhado no caso, evidências da adulteração no veículo do pai de Charles anos atrás. Era frágil, mas combinado com tudo o mais, era o bastante. Quando a polícia foi até a empresa naquela manhã, Gilson estava no escritório. Charles não estava presente. Ele havia deixado tudo nas mãos das autoridades e ficado em casa, sentado na poltrona da sala, com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo na janela. Quando recebeu a ligação confirmando a prisão, fechou os olhos por um momento longo. Depois pegou o telefone e mandou mensagem para Lídia. Acabou. A conversa com a Aurora aconteceu numa tarde de sábado, no apartamento que havia se tornado o lar delas. Charles chegou com um bolo de laranja que havia pedido numa confeitaria, porque Lídia havia dito uma vez que a Aurora adorava laranja. Eles se sentaram à mesa, os 3. Charles olhou para a menina que tinha os seus olhos e o sorriso da mãe, e disse do jeito mais direto e mais gentil que conseguiu: "Aurora, eu sou seu pai." Houve um silêncio. Então a menina olhou para a mãe, que tinha os olhos cheios de lágrimas, e depois olhou para ele. E então ela chorou. Não de dor, mas daquele jeito que a gente chora quando algo que estava faltando de repente se encaixa no lugar. Charles se levantou e abraçou a filha pela primeira vez, e Lídia colocou as mãos sobre os dois. Ali estava o que havia sido roubado, devolvido de uma vez. O casamento aconteceu 4 meses depois. Pequeno, íntimo, no jardim da casa da família. A mãe de Charles chorou quando viu Lídia entrar. A mãe dele foi a primeira a abraçá-la, sem perguntar nada, sem precisar explicar nada. Só abraçou. A avó Assunta não estava mais ali para ver, mas Charles tinha certeza que ela sabia. A nona sempre havia sabido. Quando os dois trocaram as alianças, a Aurora estava ao lado da mãe segurando o buquê, com aquele sorriso que Charles havia visto pela primeira vez numa recepção de empresa com uma sacola de biscoitos. Orelhas de amor. Biscoitos que uma avó criou, que um amor carregou e que uma menina entregou sem saber que estava devolvendo ao pai a vida inteira. Às vezes, o destino não usa atalhos. Às vezes, ele espera 15 anos e manda uma criança com uma sacola de biscoitos. E às vezes, tudo o que a gente precisa para recomeçar é ouvir um sussurro do passado. E você que chegou até aqui, que ficou com a gente do começo ao fim dessa história, se essa narrativa tocou o seu coração, deixe o seu like. É um gesto pequeno, mas faz toda a diferença para que mais histórias como essa cheguem até mais pessoas. Comente aqui qual a parte que mais gostou. Adoro ler os comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.